Olá, tudo bem? Neste vídeo iremos ensinar como é feito o cadastramento de metas. Para isso, vamos vir aqui em busca e procurar por metas. Serão utilizados 3 telas para fazer o cadastramento completo, que é a perspectiva da meta, níveis da perspectiva da meta e o valor da meta. A primeira tela a ser configurada é a perspectiva da meta. O que seria essa tela? Essa tela é como se fosse o agrupador da meta, é o nome que daremos para a meta em si. Então a gente virá em novo, colocar, por exemplo, meta vendedor 1. Porém, eu quero criar mais metas que não seja referente ao vendedor. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em novo e criar meta dos produtos, que eu quero que produtos específicos sejam vendidos. Aqui eu posso criar quantas metas, perspectiva de metas for necessárias, não tem nenhum problema. Em seguida, vamos para os níveis da perspectiva de meta. Aqui, iremos em novo. Aqui a gente vai criar que tipo é a nossa meta. Por exemplo, a gente seleciona a perspectiva, ou seja, o vendedor. Ela é do tipo, eu tenho vários tipos de metas diferentes que eu posso ter. Eu quero a minha por vendedor. O nível, ela é nível 1. Eu posso vir aqui e criar uma outra meta agora para a minha perspectiva 2, que é a meta dos produtos. Ela vai ser do tipo, então, produto, e a mesma também vai ter nível 1. Por quê? Quando são perspectivas diferentes, todas elas começam sempre com o número 1, ou seja, o tipo a vendedor 1 vai ter nível 1. Porém, se eu utilizar a mesma meta, por exemplo, se eu vir aqui e selecionar novamente o vendedor, porque pode ter N nomes a meta, e vir selecionar, por exemplo, produto também, eu posso ter essa possibilidade. Aqui vai ser meu nível 2, porque o nível 1 eu já utilizei para meta vendedor. Então, sempre tem que seguir nessa ordem. Posso ter 2, 1, desde que sejam de perspectivas diferentes. Em sequência, eu vou para meta, o valor da meta. Nessa tela, então, será definido quais são os vendedores da minha meta, qual o valor dessa meta, qual é a data que essa meta vai estar valendo. Por exemplo, a gente vai selecionar a meta e perspectiva. Então, por exemplo, o valor meta 1. O início, ela vai ser do dia 1º de janeiro até o dia 31. O valor da meta, por exemplo, vou botar aqui 15 mil. Eu posso botar mais dados também. Como essa meta aqui minha é de vendedor, eu venho aqui e coloco e seleciono o vendedor, por exemplo, o vendedor João. E irei salvar. Porém, eu tenho uma outra meta que também é da meta vendedor 1, só que não é de vendedor. Então, eu vou vir aqui em novo. Vou selecionar todos. As mesmas datas. Também vai ser 15 mil. Eu tenho que selecionar o vendedor também, sempre é por vendedor. E também preciso selecionar um produto, por exemplo, a pipoca. Lógico, eu posso botar elas mais, se tem dias úteis, eu posso botar muito mais informações. Eu venho e salvo. Também irei criar uma terceira meta, que é referente já à perspectiva 2. Essa aqui eu vou deixar um período maior, por exemplo, janeiro e fevereiro. O valor dela vai ser de 35, porque tem um maior. Para o vendedor João também, eu tenho que ficar recriando isso aqui sempre que for para um vendedor diferente, certo? Sempre tem que ter um vendedor aqui. Para o produto milho. E salve. Criadas metas, então queremos visualizar as mesmas no mobile. Se entrarmos aqui, dá pra ver que não tem nenhum botão, então a gente virá em configurações da empresa. Na aba configurações adicionais,
iremos procurar por expectativa da meta. Esse botão aqui a gente verá para editar e botar o mesmo como visível. E atualizar. Se sincronizarmos agora, já está disponível o botão. Está aqui, é esse botão aqui que iremos utilizar para verificar as metas. Então a gente clica nele, aqui em cima a gente seleciona qual é a meta referente, por exemplo, esse aqui é o do milho. No caso, eu botei um valor, mas eu posso botar também por quantidade ou peso, posso botar outros tipos de valor referente à minha meta. Quando é a meta dos vendedores, e eu clico em cima, abre aqui bem mais detalhado, por exemplo, que é nível 2, o nível 1 é do João, que é a meta dele em si, e se eu clicar aqui, aparece então a meta da pipoca. Então, funciona dessa maneira. Nível 1 o do vendedor, nível 2 o da pipoca. Logicamente aqui somou, porque eu já tinha botado 35 só dele como vendedor, mais os 15 somente dessa aqui, o que somou os 30. Então por isso que funcionou dessa maneira. Consigo selecionar por data também. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ele já teve um valor atingido, por isso que está dessa maneira. Mas, por exemplo, a gente pode vir aqui, fazer um novo pedido. E um milho, eu vou colocar. E salvamos. Pedidos que são cancelados, os mesmos saem na meta, então eles não são considerados na meta. Então aqui a meta aumentou, a valor atingido, se eu clicar na mesma, ó, dá pra ver que o valor da pipoca também foi aumentado, então ele considerou somente o valor da pipoca. Se eu alterar aqui em cima, ó, também foi atingindo um pouco o valor do milho verde. Então é dessa maneira que o vendedor ele consegue visualizar a sua meta para ver se está funcionando. Dentro do Demander Web também é possível ver sobre a questão das metas, por exemplo, a avaliação da meta do vendedor. Aqui eu consigo selecionar a minha meta, por exemplo, e ver como dentro do Demander Web como a mesma está indo. Por exemplo, ele tem aqui 15, faltam 14, foi realizado apenas 4,21% deste valor, então funciona desta maneira. Então funciona desta forma a questão das metas.